Então iniciamos o nosso último módulo, o módulo 8 dessa série de vídeos aula acerca da Lei 14.133 de 2021, a conhecida nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que se torna de aplicação obrigatória em todo o território nacional a partir de abril de 2023. Nesse último módulo, nós vamos tratar dos últimos aspectos da nova Lei de Licitações em relação àquilo que é mais premente, que é mais necessário e que eu preciso ter um conhecimento um pouquinho mais aprimorado, pelo menos nesse primeiro momento. E essa é uma questão muito importante. Por mais que se tente ler a lei, se interpretar a lei e se dimensionar os seus futuros efeitos, nós não temos nenhuma segurança jurídica acerca das interpretações que serão dadas ao longo dos anos pelos órgãos de controle, pelo Poder Judiciário e pela própria doutrina. E essa afirmação que faço, ela é baseada numa constatação muito evidente. A nossa Lei 8666 de 93 tem quase 30 anos e ainda hoje se discutem vários aspectos acerca de dispositivos e da forma de interpretação do seu texto. Portanto, se numa lei que tem 30 anos nós ainda não temos a segurança absoluta acerca do alcance dos seus dispositivos, quiçá uma legislação que nesse momento sequer é obrigatória e sequer começou a ser fiscalizada a sua aplicação pelos órgãos de controle. De qualquer sorte, isso não pode nos impedir nem dificultar que a gente já comece a enfrentar alguns temas, a estudar, porque logo, a partir de abril de 2023, nós estaremos obrigados à utilização dessa nova disciplina tão relevante e tão premente no dia a dia das administrações. Afinal, o que não é prestado por servidor público é contratado de terceiros. Pois bem, na execução contratual, eu tenho a possibilidade, diz a doutrina e também a jurisprudência, que essa é uma possibilidade, na verdade, é um dever, de, conforme o caso, sancionar o meu fornecedor, o meu contratado, quando ele se comporta mal. E esse mau comportamento não decorre de fatores alheios à sua vontade, mas sim da sua desídia manifestada das mais diversas formas que pode ocorrer. O rol de sanções, portanto, trazido pela nova Lei de Licitação é exatamente o mesmo rol de sanções que a Lei 8666 de 1993 tem. São as sanções de advertência, multa, impedimento de licitar e contratar com a administração entendida como quem assinou o contrato, ou a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública, e aqui entendido a administração pública como qualquer órgão público do Brasil. E essa diferença de administração e de administração pública eu encontro no artigo 6º da lei, que traz os conceitos que ela utiliza. E lá no artigo 6º eu vou ter um inciso que conceitua a administração como sendo o órgão que contrata e a administração pública como sendo qualquer órgão público do Brasil que eventualmente celebra um contrato administrativo, seja ele decorrente de licitação, de instrumento auxiliar de contratação, como por exemplo um credenciamento ou um registro de preço, ou ainda de uma contratação direta por dispensa ou por inexigibilidade. A grande diferença aqui, então, na verdade, é na calibração das minhas sanções, que, repito, são as mesmas da Lei 8666. Por quê? Porque em relação à multa, a Lei 8666 não define percentual máximo e percentual mínimo, deixando a cargo do edital e do contrato que essa definição, esse balizamento seja realizado. Na nova lei, eu tenho um mínimo de 0,5% e um máximo de 30% do valor do contrato pelo artigo 156, inciso 2, combinado com o parágrafo 3º. E o que vai determinar a dosimetria dessa pena, nós vamos ver daqui a pouco, porque a lei também se encarregou disso. Ela elencou quais são as características, quais são as informações que eu vou utilizar na hora de fazer a dosimetria, aplicar a dose de uma multa mais próxima do 0,5% ou mais próxima do 30%, conforme, por exemplo, a gravidade da infração, o prejuízo causado à administração pública e etc. O impedimento de licitar e contratar com o meu município, com a administração, que era antes por um período de até 2 anos, agora é de 3 anos. Então, eu tenho um aumento de 50% do período. Na Lei 8666, por até 2 anos, agora por até 3 anos. E a declaração de inidoneidade para contratar com qualquer órgão público do Brasil, que na lei de 93 não tem prazo,
Agora eu tenho um prazo mínimo de 3 e um máximo de 6 anos. Então nós estamos vendo que a multa, a declaração de idoneidade e o impedimento de licitar acabam tendo uma calibração que hoje ou não existe ou é diferente do que está na Lei 8.666. Mas o que eu vou considerar na hora de aplicar uma multa mais alta, mais baixa? Na hora de categorizar se ele está impedido de contratar comigo ou se ele é declarado idôneo para contratar com qualquer órgão público do Brasil. Algumas situações que a lei elenca, como, por exemplo, a natureza e a gravidade da infração cometida. Ora, a infração que ele cometeu foi tão grave que causou prejuízo, inclusive, a terceiros, a cidadãos. E, inclusive, isso gerou o direito do município, ou melhor dizendo, o dever do município indenizar o direito dos cidadãos que foram violados. Então, tem uma gravidade alta. Às vezes, a gravidade ela é baixa. Ele atrasou a entrega. É grave, mas não prejudicou nada. Então, a multa é mais próxima do percentual mínimo. As peculiaridades do caso concreto. Eu poderia imputar a ele, ou pelo menos a um terceiro do qual ele dependa, a responsabilidade. Ele deu causa, mas será que também o município não deu causa? Ora, ele tinha que fazer uma entrega de alimento escolar até tal data numa escola. Só que para ir naquela escola precisava atravessar uma ponte de responsabilidade e manutenção do município. O município não manteniu. A ponte desabou e ele teve que fazer um caminho mais longo, ou não conseguiu chegar no dia, atrasou 1 ou 2 dias, peculiaridades do caso concreto. Outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, por exemplo, o desempenho anterior do contratado. Lembram que quando nós trabalhamos com os instrumentos auxiliares de contratação, identificamos que o registro cadastral é um deles, e eu referi expressamente que o registro cadastral na nova lei não é apenas um arquivo de documentos, ele também vai trabalhar com o desempenho dos fornecedores. Se o desempenho anterior dele é um desempenho altamente positivo, talvez isso sirva para abrandar a penalização. Se ele tem um instrumento não tão positivo ou até negativo, e agora vem e participa de uma nova licitação, talvez a penalização tenha que ser mais severa. Danos que provierem para a administração, o fato de eventualmente existir um programa de integridade ou de compliance que determine que a administração seja mais ou menos rigorosa, e sempre lembrando que as penalidades têm que ter uma aplicação objetiva e vinculada. Eu tenho que dizer exatamente quanto é a multa e qual é a outra penalidade, se for o caso. Lembrando que a multa é a única sanção que pode ser cumulada com as demais. Eu posso advertir e multar, declarar impedido e multar, declarar inidôneo e multar. É a única que pode ou que admite seja aplicada em conjunto. No caso da aplicação de impedimento de licitar por até 3 anos, ou declaração de nulidade de 3 a 6, como vimos, eu tenho que criar um processo administrativo específico para isso. Que a lei diz que tem que ser instaurado com esse objetivo, para multa e advertência eu não preciso. Esse processo tem que ser conduzido por uma comissão de no mínimo 3 servidores, sendo 2 ou mais estáveis, e aqui não basta que sejam efetivos, tem que ter estabilidade também. Pode ser a mesma comissão que habitualmente lida com os procedimentos administrativos especiais do município? Pode, sem problema. Tá? E aqui ele tem garantido um prazo de defesa de 15 dias úteis para apresentar provas e, eventualmente, razões que ele entenda devam ser consideradas pela administração, ou para afastar a penalidade, ou pelo menos para garantir uma penalidade menos gravosa, ou até um percentual, se for o caso de multa, inferior ao máximo. E aqui eu tenho também uma novidade. Quando eu aplicar a sanção, a lei diz que eu posso trabalhar com a desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? É a possibilidade da penalidade aplicada à pessoa jurídica contaminar os seus sócios. De tal sorte que essa pessoa física, sócio de uma empresa que foi penalizada pelo poder público, essa pessoa física, quando se vincular a uma nova pessoa jurídica e tentar participar de uma licitação, essa participação pode ser obstaculizada se eventualmente eu entender que isso é feito com o objetivo de fraudar o poder público. E essa é uma situação que, infelizmente, não é rara de acontecer. Às vezes o município, num contrato, aplica uma penalidade na empresa, a empresa para de operar, o sócio da empresa, que é o gestor também do negócio, abre uma nova empresa, ou como a gente costuma ouvir, um novo CNPJ, pega os mesmos empregados, os mesmos equipamentos, se for o caso, os mesmos veículos, e se apresenta na licitação
com um novo CNPJ, limpo, sem antecedentes, sem penalização, e mesmo que o município saiba que é a mesma coisa, na atual lei ele não consegue afastar esse licitante. Agora, porque a lei estabelece a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, que é uma exceção à regra geral do Código Civil, que lá no artigo 49, 49A e 50 dizem que a pessoa jurídica e a pessoa física são diferentes, a lei diz, não, se eventualmente a nova pessoa jurídica criada para escapar da sanção que foi dada anterior for instituída para dissimular, praticar ou encobrir fatos ilícitos ou ainda para provocar confusão patrimonial, eu posso, inclusive, trancar que essa pessoa jurídica, sem nenhuma sanção, participe ou contrate comigo, porque dela faz parte um sócio que foi sócio ou que é sócio de uma empresa que já tem a penalização. Então, num resumo inicial e rápido, eu tenho agora essa ferramenta. Embora tenha a ferramenta, a gente ainda não desenvolveu a maneira como isso vai acontecer na prática. Isso talvez seja um dos pontos mais interessantes da lei, porque é uma sanção extremamente severa que perverte uma lógica de direito empresarial, que é a lógica justamente de que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física dos seus sócios. Mas aqui a lei está dizendo que se o objetivo de uma nova pessoa jurídica for escapar da sanção, dada a pessoa jurídica anterior, vai sim haver esta confusão. Também tem a obrigação de, quando aplica uma penalidade, especialmente o impedimento de licitar e contratar e também a declaração de inidoneidade, de informar os cadastros, o cadastro de empresas inidôneas e suspensas e o cadastro nacional de empresas punidas, portanto o SEIS e o SINEP, acerca da minha aplicação. Então eu tenho que publicizar isso. O PNCP no futuro também vai ter essas informações, mas de nada adianta eu penalizar e não publicizar, porque aí o outro município não vai saber e pode estar em outro estado, em outra região, em outro território muito distante do meu, especialmente no que eu falo na declaração de inidoneidade que alcança todos os órgãos públicos do Brasil. E quando eu for, já havíamos visto isso no módulo dos contratos, prorrogar qualquer tipo de contrato, além de atestar a vantagem econômica, eu vou ter que, e atestar que existem recursos orçamentários, eu tenho, e novamente trago à tona essa necessidade, de consultar esses cadastros para ver se nesse meio tempo da execução contratual a pessoa jurídica não foi penalizada com uma sanção que impede que eu contrate. E quando eu falo isso, eu repito, eu estou tratando da declaração de inidoneidade. Encerro assim esses nossos 8 módulos, 8 vídeos aulas, com as nossas considerações iniciais sobre a Lei 14.133, uma lei de 2021, que será obrigatória a partir de abril de 2023, recomendando a leitura atenta de todos os dispositivos, a começar pelo artigo 6º, que é o artigo que tem o repositório de todos os conceitos da nova lei, e recomendando a prática e a implantação o mais rápido possível, para que, a partir de abril de 2023, quando a lei se torna obrigatória, a gente já tenha uma familiaridade com os seus dispositivos.